Vamos analisar agora algumas consequências da filosofia moral do Kant. Do ponto de vista da filosofia política, boa parte das consequências relevantes da filosofia moral kantiana estão presentes em seu livro Fundamentação, ou melhor, Metafísica dos Costumes. Nós lemos a Fundamentação, que é um livrinho menor, é base este livro maior, Metafísica dos Costumes, que o Kant publicou no final da vida. Um livro que não é tão lido, não é tão conhecido quanto a Fundamentação, mas contém o essencial da filosofia política kantiana e parte da sua ética no sentido mais estrito, uma ética que lida com a noção de virtude e felicidade. Muito bem. Talvez justamente por esse livro ter sido tão pouco lido, né, o Michael Sandel, neste livro aqui, Justiça, né, e as aulas, parte das aulas que estão nesse livro estão publicadas quanto videoaulas, né, dos cursos de Harvard, estão lá no nosso blog também. Parte do fato de que justamente esse livro, Metafísica dos Costumes, ter sido pouco lido, é o que permite ao Sandel dizer que Kant escreveu pouca coisa de filosofia política, o que não é verdade. Ele escreveu, além da Metafísica dos Costumes, diversos textos sobre filosofia política. Um dos mais importantes é um pequeno texto chamado Para a Paz Perpétua. Ele publicou também um livro chamado Ideias para uma concepção de história do ponto de vista pragmático, né? E diversos outros textos que são muito importantes do ponto de vista da filosofia política. Mas vamos nos ater à metafísica dos costumes. Vou apresentar aqui para vocês um quadro em que nós temos justamente a divisão fundamental da metafísica dos costumes, que é a seguinte. Deixa eu abrir para vocês. Essa obra, essa tradução que eu apresentei, da editora Vozes. Uma tradução mais recente. Há outras, mas essa é a tecnicamente mais adequada. Bem, a metafísica dos costumes de Kant, ela contém duas partes. Uma parte é chamada doutrina do direito e a outra, doutrina da virtude. Na verdade, o título original é um pouco mais abstrato. A primeira parte é chamada Primeiros Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito e a segunda, Primeiros Princípios Metafísicos da Doutrina da Virtude. O que está em jogo nessa distinção? O direito, ele lida com a esfera da liberdade externa, a liberdade que cada um tem dentro da sua esfera, mas pensando em como essa liberdade pode ser compatível com a liberdade de todos. Todos que seguem estão submetidos a uma lei maior, que é a lei moral, o imperativo categórico, que é válido para todo mundo, sem qualquer distinção. O domínio da doutrina da virtude é o da liberdade interna, é da liberdade que cada um tem de buscar realizar seus planos de vida em relação à virtude, à perfeição. Aqui surgem duas classes de deveres. Deveres jurídicos no âmbito do direito e deveres éticos no âmbito da virtude. Deveres jurídicos são deveres de obrigação estrita, ou seja, todos devem seguir. Todos devem seguir essas leis, esses deveres. Os deveres éticos são deveres de obrigação ampla. Não significa que todos devam seguir. Ou seja, ninguém é obrigado a ser virtuoso, mas todos são obrigados a cumprir a lei. A lei moral, do ponto de vista moral, e a lei jurídica, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das leis do Estado. E, por conta disso, na doutrina do direito, Kant vai tentar fundamentar os deveres jurídicos, fundamentar a existência de um Estado e a obrigação
de dever ao Estado. E até mesmo ele vai tentar provar a racionalidade do fato de que o Estado pode agir coercitivamente no sentido de obrigar as pessoas a obedecerem às suas leis. Isso, segundo Kant, é racional. Já não seria racional obrigar as pessoas a observar a virtude, porque não seria o caso, né? A virtude não pode ser obrigada, ela não pode ser algo coercitivo, embora a obrigação de lei, sim. Então, essa é a distinção entre direito e virtude. E, usando a terminologia mais comum, nós diríamos é a diferença entre a política, o terreno da política, do direito, em que você tem as leis do Estado e a obrigação própria da vida política, e o domínio da virtude seria o domínio da ética, num sentido mais estrito, sentido da busca da perfeição. É claro, quando se fala em virtude, se aproxima, né? Nós nos aproximamos do paradigma antigo da ética, como o Aristóteles, em que a ética é pensada como a autorrealização de si do agente, o agente buscando a própria perfeição, exercendo sua sabedoria prática no sentido de atingir a autorrealização, que o Aristóteles chamava de eudaimonia, de felicidade, e o Kant ele vai falar também na virtude como a busca da perfeição moral, mas essa busca ela não pode ser objeto de nenhum tipo de coerção. O indivíduo deve buscar por si mesmo essa perfeição moral. Bem, então você tem no Kant essa distinção entre política, no sentido do direito, dos deveres jurídicos, e a doutrina da virtude, que é a ética, no sentido estrito da observância da lei moral internamente. O imperativo categórico, aquele domínio da fundamentação, ele é amplo e ele envolve tanto o direito quanto a virtude. Então, Kant ele vai pensar num imperativo categórico próprio do direito e no imperativo categórico próprio da virtude. O imperativo categórico do direito vai dizer a liberdade de cada um deve coincidir com a liberdade de todos os demais, segundo uma lei universal de liberdade. Esse é o imperativo categórico do direito. Eu tenho aqui a outra tela que, no sentido do direito, há a possibilidade da coerção. As leis jurídicas são coercitivas, elas obrigam a agir de determinada maneira para garantir a coexistência das liberdades. Essa coerção poderia ser contrária à ideia de autonomia se não houvesse em seu fundamento uma razão prática atuante. É a própria razão que fornece a lei a qual ela mesma se submete. Kant supõe uma vontade geral que coordena as vontades particulares na esfera jurídica e se dá sob leis universais da liberdade, pois todos participam da legislação a qual se submete. E na introdução geral da metafísica dos costumes, o Kant vai explicar essa diferença entre leis morais e leis jurídicas. Ou, mais especificamente, em leis éticas e leis jurídicas. Né? Leis morais são as leis, em geral, submetidas ao imperativo categórico. No âmbito jurídico, são leis jurídicas e no âmbito ético, são leis éticas. Então, se diz dessas leis da liberdade que são leis morais, já que elas se distinguem das leis da natureza. Na medida em que elas dizem respeito apenas às ações exteriores e sua conformidade a leis, chamam-se leis jurídicas. Mas se exigem também que essas mesmas devam ser os princípios de determinação da ação, das ações, elas são éticas. E disse,
O acordo com as primeiras é a legalidade das ações, o acordo com as segundas, a moralidade das ações. Essa é uma citação do Kant na introdução geral da metafísica dos costumes. Então, nós temos duas legislações, a interna e a externa. A externa é a do direito. Liberdade externa que tem a ver com a limitação recíproca do arbítrio para que a liberdade de cada um possa coexistir com a liberdade de todos os outros segundo uma lei universal. Essa esfera da liberdade externa exige ou possibilita a coerção. Cada um deve ser obrigado a respeitar a liberdade do outro. E essa obrigação, ela é, por si mesma, moral, ela está de acordo com o imperativo categórico. A liberdade interna é a liberdade enquanto capacidade que o indivíduo tem de dar a si mesmo fins próprios por sua própria razão. Não admite coerção. Eu não posso obrigar um indivíduo a dar a ele mesmo fins propostos por sua razão. Ele mesmo tem que buscar essas razões. Então, essa liberdade não admite coerção, a não ser a coerção interna do indivíduo sobre si mesmo, que é a coerção da razão em relação à sensibilidade. O indivíduo, para efetivar essa liberdade interna, deve submeter sua sensibilidade à sua razão. Mas isso ele mesmo deve fazer e ninguém mais além dele. Então, nós temos, na ética kantiana, essa dupla face, né? No sentido geral da ética, uma ética no sentido estrito, que tem a ver com a virtude, e uma ética que tem a ver com a política, com o direito. Nessa esfera do direito, eu gostaria de citar as consequências mais importantes da filosofia prática kantiana, que diz respeito ao modo como ele entende a vida política e como ele vai fundamentar uma teoria política contratualista. O Kant ele vai se filiar à tradição do justnaturalismo, a concepção de que há uma lei natural a priori anterior aos fatos históricos e naturais e não é um direito estatutário, mas um direito, segundo ele, cognoscível a priori pela razão de todos os homens. E é esse direito que está no fundamento da legislação exterior, ou seja, das leis do Estado, e que dá às leis do Estado uma autoridade. Nesse sentido, ele é um autor justnaturalista. E para ele, o direito natural servirá de padrão ideal para o direito positivo. Isso significa que a ideia de uma Constituição de acordo com o direito natural dos homens, isto é, aqueles que obedecem às leis devam reunidos legislar, deve estar na base de todas as formas de Estado. Com isso, se tem um critério para a formação do Estado, para os melhoramentos da Constituição e para a elaboração das leis positivas. As leis que o povo não pode promulgar para si mesmo, o legislador não pode proclamá-las para o povo. Então, nesse vínculo, né, entre justnaturalismo e o justnaturalismo como um just-racionalismo, de um direito natural cognoscível a priori pela razão, o Kant vai, né, formular, de acordo com sua filosofia idealista, um padrão ideal para julgar a moralidade ou não do direito positivo. E também as organizações políticas numa concepção que historicamente é julgada como republicana, no sentido de que o critério para a formação do Estado é um critério republicano em que você tem uma certa concepção de que o povo deve estar na base do direito positivo, no base da criação de leis. Então, o soberano não pode promulgar
para si mesmo leis que o povo não proclamaria para si mesmo. Então, o soberano ele está, de certa forma, vinculado ao direito popular, porque o direito natural, na verdade, o direito racional, ele é também popular, ele é cognoscível a priori por todos os homens, não apenas por soberanos que teriam um direito natural ao poder. Né? Então, o Kant, nesse sentido, é justnaturalista, republicano, e ele vai também defender em sua filosofia política uma versão de contratualismo. Mas antes de chegar no contratualismo, né, vale explorar um pouco mais essa vinculação entre direito e política. O direito natural é, então, concebido por Kant como um direito racional. A ideia, então, de jus racionalismo. O problema da política consiste em alcançar uma sociedade civil que administre universalmente o direito. O estado de natureza é um estado jurídico, já que nele já há o direito racional. Já que, a priori, né, como se fosse antes do nascimento, todas as pessoas têm em si mesmas um direito natural. Mas o direito no estado de natureza é provisório, não é um estado jurídico, porque só passa a ser jurídico quando é institucionalizado pelo Estado. Mas a ação do Estado de institucionalizar o direito natural é uma ação racional. O Estado não é instituído para anular o direito natural, mas para tornar possível seu exercício mediante a coação organizada. Aí o direito do Estado de exercer a força para fazer valer o direito natural, que nada mais é do que um imperativo categórico. Daí a necessidade do Estado de obedecer à lei moral, uma visão em que a política está submetida à ética, a ética nesse sentido rigoroso do imperativo categórico, e a necessidade que o Estado tem de se institucionalizar, ou seja, de fazer-se valer mediante um contrato social. Pois para Kant, o direito não existe sem a possibilidade de recorrer a uma força capaz de dirimir o conflito e reprimir as violações. Por isso ele fala da passagem obrigatória do estado de natureza ao estado civil, de um sistema jurídico em si realizado, mas destituído de força coercitiva, para um regime em que a norma é garantida pela força. Ou seja, o Estado é necessário para a passagem da moralidade que já existe anteriormente ao Estado, pelo menos em ideia, para uma garantia do exercício mesmo da violência, para fazer cumprir essa lei. Então, a necessidade da passagem da lei natural para uma lei estatutária, uma lei institucionalizada pelo Estado. Nesse sentido, então, o Kant vai fundamentar a ideia de um surgimento do Estado como uma ação racional prática dos homens, no sentido de obrigarem todas as pessoas a seguirem a lei e respeitarem-se umas às outras. Esse o fundamento, né, da filosofia política kantiana, que vai dar a base para uma série de reflexões políticas, filosóficas que o Kant vai fazer em diversos textos. E essa concepção ela está de acordo com algumas concepções contemporâneas de justiça e de vida política que nós vamos analisar na segunda parte do curso. E por isso eu apresentei isso brevemente aqui, para fechar essa parte do curso, que tinha em vista justamente apresentar as 3 mais importantes concepções éticas da tradição filosófica da antiguidade até a modernidade, que são a filosofia moral aristotélica, a concepção da eudaimonia, como a busca suprema da autorrealização do indivíduo, especialmente na vida política,
Do utilitarismo, que fornece um princípio para julgar as ações, tendo em vista a busca da maior felicidade para o maior número, seja essa felicidade pensada em termos hedonistas, como Bentham, ou em termos eudemonológicos, aristotélicos, talvez, como no Stuart Mill, e a concepção kantiana, que é uma concepção que busca pensar a realização da lei moral, independente de qualquer consequência, como uma lei, um dever que obriga todos os seres a agir em respeito à liberdade de todos os outros, tendo em vista a tentativa de uma lei universal que tenha uma validade incondicional absoluta. Bem, então são essas as três grandes concepções da moralidade que eu pretendia apresentar nessa primeira parte do curso e que vocês verão, elas estarão ainda presentes no debate contemporâneo sobre ética e justiça. Então, até as nossas próximas aulas.